Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, que eram entrevistas antigas, quando a gente só fazia áudio, tem 100 entrevistas lá, exclusiva no Spotify, mas a gente demora para lançar, eu sei que vocês reclamam, a gente demora de 6 meses, é um ano para lançar o que está no YouTube para o Spotify, porque o YouTube remunera a gente, não sei se vocês ficam bravos, mas vai primeiro para o YouTube, depois vocês correm lá para o Spotify. E também quero agradecer quem votou na Natação Criativa. Estamos entre os 3 finalistas de melhor podcast 2025. A cerimônia de premiação está chegando e eu vou informar que colocação eu vou ficar. E hoje um livro exclusivo saindo do forno essa semana. Tem o livro Natação e Hidroginástica. Eu escrevi 2 capítulos desse livro, então me chama no particular para saber como adquirir esse livro. E hoje a gente vai falar um assunto muito importante sobre alimentação, como hábitos pequenos podem modificar a sua saúde e te dar mais qualidade de vida. E eu trouxe a especialista nesse assunto, a nutricionista Soraya Nascimento. Muito obrigado pela presença, Soraya. Eu que agradeço, Renato, por estar aqui participando desse programa. Votei, porque é um canal que vale muito a pena. Acompanhe e agradeço a participação. A gente tem pesquisas aí que 60% dos adultos brasileiros possuem excesso de peso e estão consumindo alimentos ultraprocessados. A gente vai te dar várias dicas hoje de como você melhorar a sua alimentação. Mas antes, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse projeto uma realidade. A Flote, materiais de natação, tenho certeza que você já utilizou e utiliza materiais da Flote. Super duráveis, porque ele tem um ISO 9001 em todos os materiais, um polo dentro da USP que estuda cada material que chega na borda da sua piscina. São mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Corre lá no site e pesquise o material que você está precisando. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, estamos em novembro, mês de prevenção aquática, que 45% dos incidentes aquáticos aumentam agora no verão. Verão chegando, prevenção em primeiro lugar. Acesse o site da Sobrasa, sobrasa.org. Preencha seu cadastro e receba um kit gratuito para você iniciar os projetos aí na sua região, assim como a Natação Criativa faz aqui. Vai ser, ó, você vai receber boné, camiseta, gibi para você iniciar todos os projetos de forma gratuita. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, e tem curso de nutrição lá dentro da plataforma Educar para você que é profissional da saúde e está precisando. O aplicativo da Centrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno, tenha todos os dados, envie gráfico, crie metas. Com o valor de um ou 2 alunos, você tem o seu próprio aplicativo com o seu logo e com o seu nome. A Raizo, nova metodologia do mercado. Tenho certeza que está procurando uma metodologia com preço super acessível. 50% do concorrente. Corre lá no Instagram da metodologia Raizo e conheça uma nova metodologia. A WL Salvamentos Aquáticos leva profissionais capacitados aí para o seu condomínio, para a sua academia, até mesmo para o seu clube. Está com dificuldade de achar profissionais? Eles fazem um treinamento e lá já leva o profissional para ir no dia seguinte começar a trabalhar. Entre em contato no 11 982 71 5497 e fale com a WL Salvamentos Aquáticos. Mas vamos deixar de papo, Soraya, vamos que interessa. Qual a importância de manter uma alimentação equilibrada, mesmo para pessoas que já praticam exercícios regularmente, até mesmo os nadadores que tem aqui no nosso canal? Sim, isso é muito importante. A alimentação hoje, ela é a base de tudo para a gente, saúde, bem-estar. Para os nadadores nem se fala. Precisa de performance, evitar cãibras, né? Ter ali a alta performance mesmo. Então, a alimentação é a base de tudo para ele. Como a gente tem atividade física mais alimentação, isso é fundamental para as pessoas que praticam, principalmente natação. E atividade física, mas vamos focar na natação. Porque, com esse, por exemplo, o carboidrato, energia, então a pessoa vai nadar, ela precisa de energia, então precisamos de carboidratos, recuperação de músculo, então a gente pensa numa proteína, então essa é a base que a pessoa tem que estar. E aí é onde a gente vai entrar depois no assunto dos ultraprocessados, como é importante a gente fazer modificações. É, a gente vê as pessoas aí com dietas mirabolantes, às vezes cortando carboidrato, cortando proteína. A importância é você sempre manter uma dieta equilibrada, porque cada nutriente é importante para cada objetivo, como a Soraya disse. Então a gente iniciou o podcast falando que 60% dos adultos brasileiros têm excesso de peso, e a gente já tem estudos que isso tende a aumentar. Então, utilizando muito consumo de alimentos ultraprocessados. Devido a essa agenda maluca que a gente leva, é mais fácil você ter algo ali na sua bolsa, você pegar algo que já está só
desembalar e comer. Então, e a gente também tem cerca de 57.000 mortes por ano devido a esse consumo de alimentação não adequado. Como esses dados reforçam a necessidade de uma alimentação mais saudável e natural? E natural. Esses dados são alarmantes, né. E é algo que a gente tem que dar atenção, porque é algo coletivo, é algo social. Isso é uma Hoje a obesidade mata, né, e as pessoas esquecem que não é só obesidade. Com a obesidade vem outras doenças juntas, como diabetes, problemas cardiovascular, hipertensão, e as pessoas esquecem disso. Então é como você falou, às vezes o ultraprocessado, na correria, hoje em dia tá todo mundo, né, correndo no automático, então é mais fácil pegar algo que é só abrir e consumir. E ali tá cheio do quê? Excesso de calorias, poucos vitaminas, nutrientes, aí vai acumulando, aí a pessoa está no sobrepeso, quando menos espera, numa obesidade e com problemas de saúde. E existem trocas que a gente pode fazer. Então, às vezes, você pode pegar e abrir algo e consumir que não seja bom, mas as pessoas esquecem que lavar uma fruta, uma maçã, você pode lavar uma maçã, colocar também ali numa embalagem, essas que fecham bem, né, de plástico, e levar na bolsa. Não faz volume, é algo natural, que você, a hora que deu aquela fome no final do dia, que está ali na correria, come uma fruta. Não precisa ir para o ultraprocessado. Então, são mudanças simples, mas as pessoas esquecem de fazer, porque já está no habitual, já está no automático, passar nas prateleiras, pegar aqueles pacotinhos e consumir, porque parece ser mais prático, mas na verdade não é mais prático. Aquilo ali às vezes é mais prazeroso do que prático. Então aí fica confortável. E aí, onde a gente consegue ali um excesso de peso, quando vai ver a pessoa está na obesidade e cheio de problemas de saúde. Mas dá sim para fazer essa troca e diminuir o ultraprocessado, que está matando tanta gente aí, os números já dizem, né? Então, o resultado vem a longo prazo, a gente não percebe a curto prazo, a gente vai consumindo. Então, uma dica essencial, na hora que você for fazer o seu carrinho, vai passar no caixa, tenta avaliar, tente desembalar menos e desencascar mais. Então, pense em alimentos mais naturais que você vai ter que descascar para poder se alimentar. Quanto mais alimentos naturais, melhor para a sua saúde. E projeções indicam, Soraya, que 48% dos adultos brasileiros podem ter obesidade até 2044. De que forma treinadores, instrutores podem influenciar os seus alunos a adotar hábitos alimentares mais saudáveis como forma de prevenção? Eles são os maiores influenciadores, eu digo os influencers, né, ali fisicamente, não no online. Porque com exemplos deles e orientações é a melhor coisa. Então, às vezes, e sim, estimular aquele aluno e falar: "Olha, ao invés de você comer esse monte de bobagem ou sair daqui com fome e correr para um fast food, traga seu lanche natural", né, mostrar substituições inteligentes ali, certo? E aí o professor pode levar um iogurte com uma fruta e mostrar que ele também consome, o que aquilo faz bem para ele, na disposição, da qualidade do sono, né, na própria forma física dele, ele já mostra que aquela alimentação já faz um efeito. E ali também no rendimento, mostrar ali uma banana mesmo, que a gente pensa a cãibra, banana, né, a gente já pensa por causa de potássio, só que a banana também tem o triptofano, então a gente precisa também de neurotransmissores para quê? Para o bom humor, para a pessoa estar bem, para a pessoa ter ânimo de treinar, de nadar, né, porque às vezes a pessoa fica estafada. "Ah, eu tenho que treinar, eu tenho que ter um alto rendimento", tem aquela cobrança, que é uma cobrança às vezes excessiva, que atrapalha ali no rendimento, então se ela também fizer uma boa alimentação, ela vai melhorar o rendimento, o bem-estar e o ânimo também dela. Então, o professor, ele pode sim levar isso e mostrar, e levar realmente ali, a hora do intervalo dele, mostrar para o aluno: "Olha, no meu intervalo, eu não preciso consumir fast food ou algo aqui que não tenha tem poucas vitaminas e minerais". "Ah, não, o meu tem. Eu tenho aqui minhas castanhas, né, eu tenho aqui uma banana, eu tenho uma maçã, eu tenho um sanduíche natural". Mostrar isso, que realmente ele consome. Porque isso estimula, quando a gente é exemplo e mostra ali o que a gente faz de verdade, a pessoa ela se estimula. Então, você deu dicas super importantes. Às vezes a pessoa tá com com mau humor, ou tá sem ânimo para fazer o exercício ou as atividades diárias, e ele às vezes associa isso
ao trabalho, ao excesso de coisas para fazer, mas às vezes é a alimentação que não está adequada, então ele não tem esse ânimo, ele não tem esse bom humor, decorrência da alimentação, às vezes alguma coisa que ele cortou, ele deixa de consumir, e você já deu algumas dicas, como a banana, a castanha, que dicas mais você daria para quem está aí e consegue trocar isso por aquilo? Esse é o básico, todo mundo gosta de receita de bolo. Receita de bolo, é isso mesmo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem o hábito de consumir o excesso de pão, né, o pão é o pãozinho que todo mundo gosta, né, no café da manhã, mas às vezes não fica só no café da manhã. Então, às vezes o pão tá no café da manhã, no lanche da tarde e no jantar. Então é um excesso, é um exagero. Então o que que a gente pode pensar? Hoje, a gente pode diminuir esse excesso de carboidrato e colocar fonte de proteínas, como às vezes você pode fazer um ovo com um fiozinho de azeite, tempere ele, coloque uma cúrcuma, um orégano, fica saboroso, uma fatia de queijo. Pode levar ali na frigideira, ou pode fazer na própria air fryer, num forno, que fica gostoso, saboroso, crocante e substitui o pão. E aí, quando a gente faz essas substituições, a gente fala assim: é possível comer algo tão gostoso, saboroso, com alimentos simples e saudáveis. É, e para nadadores que estão ouvindo a gente, como deve ser a distribuição desses macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, antes e depois dos treinos para otimizar o desempenho e recuperação? Antes do treino, a gente tem que pensar pelo menos umas 2 horas antes, né. A pessoa vai treinar, o que que ela precisa? Energia. Quando a gente pensa em energia, a gente precisa de carboidratos. Então, ali a gente tem que ter o carboidrato, mas também a gente tem que ter a proteína, lembrando sempre proteína o quê? Pensando na recuperação muscular, porque quem faz natação tem que pensar também no músculo. O músculo, né, ali ele trabalha bastante. Gorduras boas. O que que são gorduras boas? O que a gente encontra no abacate, nas castanhas, ali sim tem gorduras boas também, que são benéficas para quem treina. Além de não pode deixar de lado de pensar em vitaminas e minerais, que a gente encontra em frutas, em verduras. Então faça ali, pode ser uma vitamina, né, a banana com aveia e um whey protein, um exemplo. E aí sim, pode fazer um pão com queijo, com uma pasta de grão de bico. Então isso para pós-treino é interessante, porque ali ele já tem energia, proteína, gordura boa, vitaminas e minerais. Terminou o treino, sempre até 1 hora antes, repor a questão também de proteínas, isso é importante, né. Então, muitas vezes a gente fala aí dessas proteínas que tem aí fáceis no mercado, às vezes sim é uma opção. Você pega, já mexe seu shake ali na hora, ou já compra pronto aquele que já vem com 15, 20 gramas, né, de proteína, e consome, para a gente fazer essa recuperação do pós-treino também. Então acho que essa dica, assim, é importante, né, pensando na vida corrida das Hum. pessoas, são coisas práticas e fáceis. É, você comentou da importância do exemplo de esse profissional de educação física ou mesmo nutricionista dar exemplos do que ele está consumindo, do que ele está fazendo. Já tem estudos que mostram que a cada 10 pessoas que postam algo, que estão praticando uma atividade física nas redes sociais, 3 pessoas se sentem motivadas a fazer a mesma atividade. E a pessoa que postou, ela consegue dobrar o número de atividades do que ela está fazendo. Então, o compartilhar também a pessoa se sente motivada a fazer mais. Então, Sim, essa parte de você estar mostrando o que está fazendo, às vezes a gente fala: "Ah, a pessoa só está mostrando ali nas redes sociais, está se exibindo", mas não. Mas tem um alto fator de motivação. E a gente tem aí uns estudos mais negativos, que de acordo com os estudos, 70% das pessoas que iniciam a academia desistem antes mesmo de completar 3 meses. E aí eu queria que você falasse da importância, não só da alimentação, mas da atividade física equilibrada. Então, como essa fórmula é ideal para a pessoa ter uma vida saudável? sim. A atividade física e a alimentação, eu falo, é um casamento perfeito para quem quer ter ali. E a atividade física, principalmente. Então, a pessoa, como você citou, né? Ela vai para academia, às vezes não consegue nem completar os 3 meses, né? Porque ela quer um resultado muito rápido. Ela não vai para academia com aquele objetivo que eu preciso estar bem, cuidando da minha saúde, pensando na minha longevidade, naquela poupança, né, para longevidade. Então, às vezes, ela vai porque ela tem uma meta: "Eu quero emagrecer, quero definir, quero crescer", e isso não pode ser o ponto, o foco principal. O foco principal dela tem que ter a saúde. Agora o objetivo, onde ela quer chegar, vai ser a consequência. Então,
Tudo que a gente faz repetidamente, tudo, isso sim é a constância que a gente consegue chegar onde a gente quer. É um emagrecimento? É uma definição? Sim, mas antes de tudo isso, é o seu bem-estar, a sua saúde. Como é que você quer chegar daqui 10, 20, 30 anos, né? Como é que você quer envelhecer, né? Porque hoje as pessoas estão que se cuidar, a gente vê que é cientificamente comprovado. A pessoa chega ali na velhice, andando, viajando, passeando, sem depender de ninguém de levantar ela numa cadeira, dar um banho. Por quê? Fez uma atividade física consciente. E ela não vai desistir nos 3 meses, porque ela tem um foco que ela quer cuidar da vida dela, da saúde dela, e não só com o objetivo. E aí a pessoa vai na academia, não se alimenta direito, não consegue o objetivo dela, desanima, ainda fala: "É, fiquei toda dolorida, não gostei do que eu fiz", e aí desiste, porque não foi com o objetivo certo, foi com algo que é rápido, e não é rápido para a gente conseguir as coisas, né. Então, os profissionais aí da saúde, um alerta, às vezes você fala: "Ah, ele tem que sair com dor, ele tem que sair sentindo exercício", às vezes isso em vez de motivar pode desmotivar, então depende do perfil do seu cliente, você precisa entender quem é o perfil para saber que treino você vai montar. E quando a gente fala em alimentação, a gente pensa muito: "Ah, que alimento, o que que eu vou consumir", mas as pessoas esquecem às vezes da hidratação, que também faz parte da alimentação. Como essa hidratação interage com a alimentação? Que cuidados específicos, principalmente os nadadores, devem evitar para não ter uma desidratação? Porque a gente sabe que na água a gente tem uma retenção líquida maior. Pode ver quem vai na piscina, já sai da piscina e quer ir no banheiro, ou tá ali no meio da piscina, "ah, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro", porque a retenção líquida ela é maior. Que dicas você daria aí para os nossos nadadores? Sim, a hidratação é fundamental, né, não é porque você está na água que você está hidratado, a água está fora, é externa, não é interna, né, então a gente tem que fazer ingestão de água e como você falou, muita retenção de líquido, já sai, quer ir ao banheiro, né, eu falo, é uma drenagem linfática natural ali, né, que acontece. Então, hidratação, tem que tomar bastante água. Terminou o exercício, na água a gente transpira, a gente às vezes não percebe, porque você está nadando, você não percebe. O que que a gente tem que fazer? Reposição de coisas que a gente perde. Que coisas que a gente perde? A gente perde muitas vezes vitaminas e minerais. Então a gente pensa nos isotônicos, na água de coco, um suco natural mesmo, de preferência suco natural, gente, sem açúcar, já tem a frutose ali, né, da fruta, para que colocar o açúcar? Não precisa. Então, essa hidratação é a água e também pensar no isotônico, numa água de coco, para repor ali tudo que a pessoa perdeu naquele treino. E também isso é fundamental, porque as pessoas esquecem, né? Ela acha assim: "Ah, eu vou me hidratar, toma um copinho de água". Não, não é o suficiente, tem algo mais ali. É, então ela viu que só água não é o suficiente. Então você que é professor de natação, por exemplo, eu passava dentro de um clube dando 12, 10 aulas por dia, então imagina o quanto você está eliminando não só de líquido, mas de sais minerais, de vitaminas, e às vezes está ficando doente, está com o sistema imunológico baixo e não está entendendo por que você fica tão doente, porque você está eliminando substâncias essenciais para o seu corpo, como vitaminas, sais minerais, que você precisa fazer essa substituição. Então, um alerta muito importante da nossa nutricionista. Muitas pessoas alegam a falta de tempo para se alimentar bem. Que estratégias de planejamento alimentar você sugere para os profissionais e atletas que têm uma rotina aí difícil no dia a dia? Planejamento. Essa é a chave de tudo. Quando você faz um planejamento do seu plano alimentar, você consegue concluir ele até a semana toda. Como que a gente vai fazer esse planejamento? Hoje a gente tem que pensar, você vai lá pegar seu plano alimentar e monte sim as suas marmitas, deixa ali fáceis, práticas. Pode ser, as verduras, porcionar as proteínas que você quer consumir, né, durante a semana, porcione em potes e já deixe pronto, porque na hora do preparo é rápido, né, deixar ali um arroz, um feijão já congelado, marmitinhas prontas mesmo também, pode deixar prontas ali, frutas sempre lavadas, cortadas, deixe sempre compre os potinhos, já deixe porcionado. Quantos dias eu preciso, né, 5 dias da semana, o que que eu preciso levar de lanche? Então já deixe tudo pronto, preparado, porque isso facilita na rotina do dia a dia. Às vezes você perde um dia fazendo 2, 3 horas na cozinha, preparando tudo, mas no decorrer da semana, 5 minutos sua refeição está pronta. Então você não vai gastar todos os dias 1 hora, 2 horas. Isso motiva a você seguir uma alimentação adequada
com o que você precisa, né. Então eu acho que isso é fundamental. Chegou, comprou frutas, verduras, já lave, já corte, se tiver que descascar, descasque, deixe pronto, o mais pronto possível. E aí você vai ter em mãos durante a semana. Então é um dia que às vezes a gente gasta lá um tempo, mas nos outros dias a gente só tem a ganhar, e Eu come de forma saudável, você ganha em saúde. em E, saúde. Soraya, você também faz entregas de marmitas aí, né? Então, como que funciona esse sistema para quem está aí do outro lado, quer saber, ou até mesmo te procurar para fazer uma consulta como nutricionista? Dá para fazer online, tem que fazer presencial? Fala um pouco do seu trabalho, agora é hora de fazer seu jabá. Ah, vamos lá, claro. Eu peguei as marmitas, né, eu tenho uma franquia de marmitas saudáveis, justamente pensando, nesses pacientes que não tinham tempo de cozinhar. E muitas vezes é o que a realidade de muita gente, chega em casa cansado, não sabe consumir. Ou passa na padaria, pega qualquer coisa, ou abre um aplicativo aí de comida e pega o que te dá prazer, né, que traz energia, às vezes, assim. Então, com as marmitas não, a gente conseguiu ter resultados, porque a pessoa recebe o combo na casa dela. O combo saudável, as marmitas fit, são congeladas, 5 minutinhos no micro-ondas ela já tem a comida. Gosto, sabor caseiro, então vai de acordo com o plano alimentar dela. Então, na consulta pode ser presencial, pode ser online também, né. E aí a gente vai montar um plano alimentar. Todo o cardápio é individualizado, então por que que é individualizado? Porque às vezes o que é para você, a quantidade de proteína, de carboidrato, as vitaminas, minerais, o que você precisa é diferente do que eu preciso. Então tem que ser cardápios diferenciados, né? E o objetivo também. Então, por exemplo, uma pessoa que faz natação não pode ser igual àquele que está na fase de emagrecimento e que não pratica atividade física de jeito nenhum, porque tem gente que não faz atividade física, né? Então a gente tem que mudar. Então aí tem o combo das marmitas que eu entrego junto com o cardápio, com o plano alimentar. É só a pessoa seguir. E aí pode sim fazer online, presencial. Estou aqui na Unidade Perdizes, Unidade Paulista e Faria Lima. E também pode me acompanhar nas redes sociais para pegar mais informações. @nutricionista Soraya, meu Instagram. Muito obrigado, Soraya. Então, informações importantes para você que está sem tempo. Então, ter a sua marmita ali vai te auxiliar muito com a alimentação que você precisa, voltado para você. A Soraya falou uma preocupação aí que tem gente que não faz atividade física, 47% da população, segundo o IBGE, não pratica atividades. A cada duas mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular, apenas 30 minutos diários. E se a gente falar com jovens, esse número ainda é mais alarmante: 84% dos jovens estão sedentários nesse momento. Então, a importância de um podcast como esse para conscientizar a importância de uma alimentação saudável, da prática regular de exercício físico, que é para você pensar no seu futuro. Eu brinco muito. O mundo mudou e a gente tem que mudar com ele. A nossa geração, minha, da Soraya, a gente cuidou muito dos nossos pais. Agora, a geração que está chegando, a gente vai ter essa dificuldade, porque eles estão tendo filhos mais velhos, eles estão casando mais velhos, está tendo até as separações, que está sendo muito comum. Então, quando eu tiver a idade ali que eu precisar dos meus filhos cuidando de mim, às vezes eles vão estar ainda no olho do furacão, com criança pequena, ainda tendo que trabalhar muito, e a cada vez são mais gastos, né? Eu brinco que meu pai não tinha plano de saúde, não tinha que pagar a escola, não tinha TV a cabo. Hoje os gastos são maiores, as pessoas cada vez têm que trabalhar mais, e aí quem vai cuidar dessa população que está envelhecendo? Então, a importância de você envelhecer com autonomia, com independência, de não depender da outra pessoa. Não adianta eu conseguir ter uma idade mais avançada, mas depender de outras pessoas que lá no futuro a gente vai ter dificuldade, né, Soraya? Verdade. O importante é pensar isso, a gente chegar lá no futuro sem depender de ninguém, muito pelo contrário, vivendo a vida feliz, né, e fazendo tudo que a gente tem direito aí, com responsabilidade, e sempre cuidando da nossa saúde, e sendo exemplo para outras pessoas também. Queria agradecer muito a Soraya, agradecer vocês aí do outro lado e, claro, agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação. Tenho certeza que você utiliza. Eu auxilio a Flote na criação de materiais infantis. Eles ouvem os profissionais que estão lá na borda da piscina para criar o que vocês precisam aí do outro lado. Plataforma Educar, com diversos cursos, todos com certificados. O aplicativo da Swimtrack. Você acha que é caro ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome? Você manda quanto o aluno nadou hoje, ele já manda para as redes sociais e vai com seu nome, com seu logo, para você atrair novos alunos. Sobrasa, sempre pensando em prevenção aquática. A segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. Venha com a gente nesse projeto para a gente reduzir o número de casos de afogamentos no Brasil. Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina e aumentando
aumentando a vida útil do seu aluno. E a WL Salvamentos Aquático, que leva profissionais capacitados, porteiros, salva-vidas, recepcionista, tudo o que você precisa aí. Então entre em contato no 11 982 715497. Gostaria de agradecer a Soraya, agradecer vocês. Se vocês ficaram até o final, tenho certeza que essa entrevista fez sentido para você. Compartilha com alguém, manda uma mensagem, ouvi essa entrevista, pensei em você, ouve lá, ativa a notificação, que 60% de quem segue o canal ainda não ativou a notificação, depois reclama que perdeu as entrevistas e claro, segue o meu canal, segue o canal da Soraya e quero te agradecer mais uma vez pelo voto, estamos entre os 3 finalistas. Então, muito obrigado para você que votou, porque faz sentido, você que é ouvinte, apoia a natação criativa. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.